Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já eu agradeço. Horas depois, quando o sol começava a descer em direção ao horizonte, os verdugos de Loan chegaram. Eles eram criaturas sombrias, vestidos de armaduras negras e capas esvoaçantes, e seus olhares eram frios como a morte. Loan, líder dos verdugos e irmão de Lord Lazar, cavalgava à frente do grupo, seus olhos vermelhos analisando o terreno à procura de sinais dos ciganos. Ele estava impaciente, suas presas ligeiramente à mostra. Espalhem-se, Loan ordenou, sua voz carregada de frustração. Quero todos os rastros possíveis, eles não podem ter ido longe. Os verdugos se dispersaram pelo acampamento vazio, vasculharam as cinzas da fogueira, examinaram o solo, reviraram cada tenda e carruagem que havia sido deixada para trás, mas não encontraram nada, nenhum vestígio de vida, nenhum sinal de onde os ciganos poderiam ter ido. Loan caminhava pelo local com uma expressão de puro desdém, sua frustração aumentando a cada minuto que passava sem respostas. Não pode ser, um dos verdugos disse irritado, enquanto olhava para Loan. Eles não podem ter simplesmente desaparecido. Loan apertou os punhos. Ele sabia que os ciganos eram astutos, mas aquela fuga perfeita era um golpe em seu orgulho. Como eles conseguiram escapar tão rapidamente sem deixar nenhum rastro? Suas ordens haviam sido claras: exterminar todos e acabar com qualquer resquício de sua magia. Agora, ele teria que explicar o fracasso a Lord Lazar. Malditos! Loan sibilou, virando-se para os seus soldados. Queimem o que resta. Se não podemos encontrá-los, faremos com que não possam voltar para cá. As chamas começaram a subir, consumindo o que restava do acampamento cigano. Loan, porém, não se afastava da sensação de fracasso. Aqueles ciganos haviam escapado dele, e isso era uma mancha em sua honra. Enquanto as chamas consumiam o acampamento, Loan olhou para o horizonte, a frustração visível em seu rosto pálido. Sabia que sua missão não havia acabado e que em algum lugar os ciganos ainda estavam vivos, prontos para se vingar. Aquele pensamento o enchia de raiva e determinação. Mihai estava imerso no calor reconfortante da banheira de madeira, sua cabeça repousando contra a borda enquanto a água aquecida relaxava seus músculos cansados. Seus pensamentos, no entanto, estavam muito longe dali, mergulhados nas memórias intensas da cigana que agora ocupava um espaço inabalável em sua mente. De olhos fechados, ele revivia a noite que passaram juntos, a sensação da pele dela sob seus dedos, o calor de seus corpos entrelaçados, o cheiro adocicado e terroso que parecia agora impregnado em sua memória. Era como se cada detalhe daquela noite estivesse gravado em sua alma. O som suave de sua voz, sussurrando palavras entrecortadas em sua língua materna enquanto chegavam ao auge do prazer. Cada toque, cada carícia, o gosto de seus lábios doce e marcante ainda parecia presente em sua boca. As lembranças eram tão vívidas que Mihai teve a sensação de que, se estendesse a mão agora, poderia tocá-la. A imagem de seu sorriso, a maneira como os olhos brilhavam naquela noite,
a firmeza de suas mãos ao segurar as dele. Tudo estava ali, tão real, mas ao mesmo tempo distante. Um suspiro escapou de seus lábios enquanto tentava captar cada pedaço daquela memória, como se temesse perdê-la. Foi nesse momento, uma pequena perturbação atingiu sua mente, algo que até então ele não havia percebido. Abruptamente seus olhos se abriram e um pensamento o atingiu como um relâmpago. Ele não sabia o nome dela. A revelação o deixou aflito, sua respiração acelerando ligeiramente. Como poderia ter compartilhado algo tão profundo, ter se conectado tão intensamente, sem sequer saber o nome da mulher que agora ocupava seus pensamentos? O desconforto se instalou, como uma sombra inquieta em sua mente. Ele precisava saber, precisava encontrá-la novamente. Foi então que um som distinto ecoou no recinto. Algo entrou por uma pequena abertura no teto. Uma figura esvoaçante que se movia desorientada no ar. Um morcego. O pequeno mamífero agitava suas asas pelo banheiro, voando de um lado para o outro até que, por fim, pousou numa toalha pendurada ao lado. Mihai o observou com atenção, seus sentidos aguçados imediatamente captando a peculiaridade daquela visita. Algo não estava certo. Seus olhos, já treinados para notar detalhes, focaram no pequeno cilindro de prata preso à pata do animal. Curioso, ele se ergueu da banheira, a água escorrendo por seu corpo, enquanto pegava a toalha para se secar. O morcego, apesar de sua presença, não se assustou, permanecendo calmamente preso ao tecido. Com um sorriso de leve admiração, Mihai se aproximou. Seus dedos hábeis e firmes seguraram o pequeno animal com cuidado. Foi então que ele sentiu o cheiro familiar e inconfundível, o perfume da cigana. Um sorriso se formou em seus lábios enquanto olhava para o pequeno morcego. Era como se o destino estivesse entrelaçando seus fios de maneira irônica e inusitada. "Vamos ver o que você tem aqui, pequenino", murmurou Mihai, com um tom suave. Com cuidado, ele abriu o cilindro preso à pata do morcego, revelando um pequeno pergaminho. Ao desenrolá-lo, seus olhos fixaram-se nas palavras escritas com uma caligrafia precisa e decidida. "Estamos em Zalau, nos limites da floresta. Venha me ver e traga o artefato. Precisa saber a verdade. Katrina." Ao ler o nome Katrina, um alívio súbito tomou conta de Mihai. Finalmente ele tinha o nome dela, mas ao mesmo tempo um novo tipo de tensão se instalou em seu peito. Havia algo mais naquelas palavras. Precisa saber a verdade. O que isso significava? A menção ao artefato levantou mais perguntas. A inquietação aumentou à medida que seus pensamentos se agitavam. Havia algo maior em jogo, algo que ele ainda não compreendia por completo. Ele olhou para o morcego em sua mão e por um breve momento seus olhos escureceram com a intensidade de seus sentimentos. A cigana, Katrina, agora pedia sua presença e ele não podia ignorar o chamado. Algo dentro dele sabia que aquela mensagem poderia mudar tudo, e o destino mais uma vez o arrastava para o centro de uma intriga perigosa. Secando-se rapidamente e vestindo sua roupa, Mihai não perdeu tempo. Seu coração batia mais rápido, não apenas pela excitação de rever Katrina, mas pela percepção de que ele estava entrando em algo que envolvia muito mais do que suas emoções. Ele se sentia no limiar de uma descoberta que poderia não só afetar sua relação com ela, mas também as tensões maiores que envolviam os ciganos e os vampiros, e a magia sombria que permeava tudo. Antes de sair de seus aposentos, Mihai lançou um último olhar para o morcego, que o observava como se também soubesse da importância daquele momento. "Estou a caminho, Katrina", ele sussurrou determinado.
Mihai aguardou pacientemente o cair da noite, observando o céu tingido por tons de laranja e roxo, até que a escuridão finalmente se estabelecesse. Ele precisava agir na calada da noite, sem chamar atenção, sem levantar suspeitas. Caminhou pelos corredores da fortaleza até encontrar Marco, seu amigo e leal companheiro de muitas batalhas. Quando o encontrou, Mihai não perdeu tempo. "Preciso de sua ajuda, Marco", começou, com a voz mais baixa do que de costume. "Não como meu subordinado, mas como meu amigo." Marco ergueu uma sobrancelha e um sorriso ligeiramente curioso se formou em seus lábios. Ele já imaginava o que viria. "Você quer vê-la, não é?" Marco perguntou, observando o brilho nos olhos de Mihai. O general assentiu lentamente, confirmando as suspeitas do amigo. "Preciso do artefato", disse Mihai, a seriedade retornando à sua voz. "Vou mostrá-lo a ela. Por certo saberá me dizer do que se trata. Ela entende essas coisas mais do que nós." Marco não hesitou. Ele conhecia Mihai bem o suficiente para saber que, uma vez determinado, não havia volta. Com um gesto firme, entregou-lhe o artefato envolto em um tecido vermelho surrado. Mihai pegou-o com cuidado, como se o objeto carregasse algo mais do que seu peso físico, algo que poderia alterar o curso do destino. Ele colocou o artefato em uma sacola de couro gasta, seus dedos traçando o contorno do objeto por um breve momento, como se tentasse sentir a energia contida ali. "Preciso que me cubra", Mihai continuou, seu olhar penetrante fixando-se no de Marco. "Os ciganos já não estão mais na floresta. Vou demorar para voltar." Marco sorriu levemente, assentindo com compreensão. "Vá em paz, general", respondeu com confiança. "Terei uma boa desculpa pronta para sua ausência caso Lord Lazar o requisite. Só tenha cuidado. Você sabe que a situação é delicada." Mihai, sem desviar o olhar, apertou com firmeza o ombro de Marco. Era mais do que um simples gesto de camaradagem. Era um símbolo de confiança e de lealdade. Marco era mais do que um soldado. Era um dos poucos que realmente entendia o peso que Mihai carregava. "Eu terei, meu amigo", respondeu Mihai com sinceridade, antes de partir. Assim que Mihai se afastou, envolto pela escuridão da noite, uma figura emergiu das sombras. Sebastian Renevier, um vampiro de feições pálidas e olhar astuto. Ele se aproximou de Marco com um ar de curiosidade, misturado com cautela, como alguém que já tinha informações, mas precisava de confirmações. "Seu general sabe que os ciganos já não estão mais na floresta?" perguntou Sebastian, sua voz carregada com um leve tom de desdém, como se soubesse algo que outros não sabiam. Marco suspirou. Ele já estava cansado de intrigas, de perguntas insinuantes e de constantes manipulações políticas que permeavam suas vidas. "Sim, ele sabe", respondeu Marco com uma calma que mascarava a crescente tensão dentro de si. "Não sei como, mas sabe." Marco sabia que Mihai tinha um sexto sentido para essas coisas. O general era um estrategista nato, alguém que sempre parecia estar um passo à frente. No entanto, havia algo de diferente nessa situação, algo que Marco ainda não conseguia entender completamente, e isso o deixava inquieto. Sebastian, no entanto, não se deixou intimidar pela resposta. Ele fitou Marco com aquele olhar frio e calculista que lhe era característico, sabendo que, ao lidar com o Lupino, as respostas vinham mais fáceis do que com o reservado Mihai. "E você, Lord Renevier, como sabe da partida dos ciganos?" Marco perguntou com sua voz agora levemente carregada de desconfiança. Era claro que Sebastian sabia mais do que estava deixando transparecer. O vampiro sorriu, um sorriso cheio de segredos, antes de responder.
Lord Lazar enviou Loan com os verdugos para dizimar os ciganos que vocês deixaram vivos. Começou Sebastian como se a informação fosse algo casual. Mas os ciganos foram mais espertos. Quando Loan chegou, não encontrou vestígios deles, nem um único rastro. Marco absorveu essa informação em silêncio, mas seu coração se apertou. Ele sabia que algo maior estava em jogo, algo além das batalhas comuns. Sabe, amigo Lupino, continuou Sebastian, sua voz agora mais grave. Eu sinto que há algo acontecendo nos bastidores do destino. Logo, algo vai mexer com os alicerces da ordem. Você pode não ver agora, mas as peças estão sendo movidas, e o seu general, ele está no centro de tudo. Marco sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As palavras de Sebastian não eram fáceis de ignorar. E mesmo que ele não quisesse admitir, havia uma verdade sombria naquelas afirmações. A lealdade de Mihai estava sendo testada, e o destino parecia estar jogando um jogo perigoso com todos eles. Enquanto a noite avançava, a tensão no ar se tornava palpável. Algo estava para acontecer, algo que mudaria para sempre o equilíbrio delicado entre os vampiros, os ciganos e os lupinos. E Marco, apesar de sua lealdade inquestionável, sabia que não poderia proteger Mihai de todas as consequências de suas escolhas. Marcos, após ouvir as palavras de Sebastian, sentiu um impulso imediato. Precisava entender a extensão do que estava sendo sugerido ali, entre linhas de intriga e subtextos. Sem hesitar, ele pegou Sebastian pelo braço com firmeza, mas sem agressividade. Apenas o suficiente para guiá-lo sem resistência. Com um olhar duro e determinado, levou-o para dentro do alojamento, longe dos olhares curiosos que rondavam os corredores. A luz lá dentro era fraca, lançando sombras angulosas nas paredes de pedra. O cheiro de madeira envelhecida misturava-se ao ar pesado de tensão. Marco fechou a porta atrás de si com um leve ruído que ecoou no ambiente, cortando o silêncio. Virou-se lentamente, seu semblante carregado de seriedade. Ele sabia que ali longe dos ouvidos e olhos indiscretos poderia ser direto e talvez obter respostas cruciais. Seus olhos de lupino, sempre atentos a cada detalhe, vasculharam o rosto de Sebastian. O vampiro, por sua vez, permanecia calmo, quase relaxado, o que só aumentava a tensão para Marco. Havia uma leveza desconcertante na postura de Sebastian, como se estivesse um passo à frente de tudo aquilo, como se já soubesse o que estava por vir. Todos sabem de sua insatisfação com o clã Sanguirus. Marco começou, sua voz firme e baixa. Você não aprova a forma como a ordem tem sido liderada, não é segredo. Mas quero te fazer uma pergunta, Milord Renevier. Ele se aproximou, seus olhos fixos no de Sebastian, o tom carregado de intensidade. Se o general Mihai se voltar contra a ordem, o clã Renevier o apoiará? O ambiente pareceu ficar mais pesado. O silêncio que seguiu a pergunta era denso, como se o próprio ar estivesse cheio de expectativas e riscos. O coração de Marco batia forte no peito, não por medo, mas pela gravidade do que estava sendo discutido. Ele conhecia Mihai, sabia que o general não era dado a traições fáceis. Mas o que estava em jogo ali era maior do que lealdades individuais. Era o destino de clãs inteiros, o futuro de uma guerra que já se travava nos bastidores. Sebastian manteve-se imóvel por um momento, e então um sorriso largo e confiante formou-se em seus lábios. Não era um sorriso qualquer. Havia algo predatório naquele gesto, como se estivesse diante de uma oportunidade que ele vinha esperando pacientemente. Não só o meu clã, como o clã Draco, respondeu Sebastian, com firmeza surpreendente. A resposta saiu de sua boca com a mesma precisão calculada com que movia suas peças no tabuleiro da política vampírica.
Estaremos ao lado do general Mihai. O impacto dessas palavras foi quase físico para Marco. Ele absorveu a informação, o coração pulsando no ritmo da tensão que crescia entre eles. A lealdade dos clãs Renevier e Draco não era uma promessa qualquer. Significava que uma mudança de poder estava próxima. Sebastian sabia disso, e claramente ele estava preparado para essa eventualidade. Marco, que até então mantinha-se rígido, permitiu-se sorrir, um sorriso carregado de algo mais profundo, alívio e antecipação. A resposta que recebera era exatamente o que ele precisava ouvir. "Esteja preparado, milord", disse Marco com um toque de malícia em sua voz, enquanto dava um passo para trás, aliviando a pressão do confronto. Essa reviravolta não vai demorar a acontecer. Sebastian, com sua usual compostura, apenas acenou com a cabeça, seus olhos brilhando com o mesmo brilho predatório de antes. Ele sabia, e Marco sabia. Algo grande estava para acontecer, algo que poderia abalar as fundações da ordem. O silêncio voltou a cair entre eles, mas desta vez não era o silêncio da incerteza. Era o silêncio de cúmplices, de aqueles que compartilhavam segredos maiores do que a maioria podia imaginar. Quando Marco deixou o alojamento, sentiu o ar frio da noite em seu rosto, um lembrete de que as coisas estavam prestes a mudar. Ele não sabia exatamente quando, mas agora ele estava certo de que a tempestade se aproximava.